Olá, meu nome é Sara, eu faço parte do Ministério Tropa de Elite de Jesus e esta é uma reunião de jovens. Nós temos reuniões para homens, temos reuniões para crianças, para jovens, para mulheres e também temos reuniões para famílias. Nós temos grupos no WhatsApp de leitura e meditação da Bíblia, nós temos lives de ensino toda terça-feira, às 8h30 da noite. E temos também um canal do YouTube, que é... E eu tenho certeza, né? Se inscreva. Eu tenho certeza que você vai ser edificado aí com muitas palavras que temos para a gente chegar um pouquinho mais perto do Senhor Jesus. Amém? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre qual é a intenção do nosso coração. E a gente vai meditar, né, nos versos que falam ali em 1 Coríntios, capítulo 13. Eu quero meditar um pouco com vocês. Eu confesso que quando eu li esses versículos, né, este capítulo, ou mesmo quando eu vi as ministrações, né, outras pessoas falando, eu só entendia sobre como deveria ser o amor, né? E bem na verdade, mais ou menos ainda, porque para mim, né, o amor ele ainda era definido como um sentimento. E hoje eu já sei que o amor não é mais um sentimento, né? Que o amor ele é uma ação. Eu devo mostrar o meu amor, né, pelas minhas ações. Eu quero ler com vocês o primeiro ali, do 1 ao 3, que fala: Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, eu serei como o sino que ressoa ou como o prato que retina. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os ministérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas se eu não tiver amor, eu nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo e entregue o meu corpo para ser queimados, mas se eu não tiver amor, nada disso me valerá. Então, olha só que forte, né? Ainda que eu fale todas as línguas, né? Ainda que eu tenha dons, ainda tudo isso, se eu não tiver amor, né? Ainda serei como o sino que ressoa, como o prato que retine. Já pensou? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre esses versículos, né? Que agora eles estão falando comigo de uma forma um pouco diferente, porque provando que realmente a palavra ela é viva e ela é eficaz. E ela vai falando com a gente de uma forma diferente à medida com que a gente vai se aprofundando nela, à medida que a gente vai lendo. E cada vez que a gente tem contato com a verdade, que é Cristo, cada vez que a gente consegue, os nossos olhos e sentidos, eles são abertos cada vez mais para o Senhor. A renovação da mente, ela é algo que deve ser treinado. É com esforço que a gente consegue ela. É com dedicação, é com perseverança. Porque enquanto eu estou nesse processo de renovar minha mente para as verdades do Senhor, eu ainda erro, eu ainda caio. E tudo bem. O Senhor me conhece, o Senhor conhece o coração de cada um de nós. Mas a gente precisa se esforçar, se dedicar e perseverar nessa renovação. Porque falando de mim, né, eu entendo muito bem quando Paulo disse lá em Romanos 7,15, ele fala assim, que eu não entendo o que eu faço, não faço o que desejo, mas faço o que eu odeio. Então, voltando a falar ali, né, ao amor de 1 Coríntios, eu posso saber todas as coisas. Eu posso ser teóloga, ter muitas faculdades, ter pós-graduações, mestrados, ter 1000 revelações do Espírito Santo. Eu posso conhecer todos os mistérios de Deus e ainda ter uma fé gigante, onde eu possa mover as montanhas, possa ressuscitar os mortos, curar os doentes. Eu posso fazer boas ações, ser generosa, doar aos pobres tudo que eu tenho, sair na rua orando pelas pessoas.
Mas Paulo fala que se eu não tiver amor, eu nada sou. E isso me fez perguntar: será que uma pessoa que faz todas essas coisas, será que ela não faz isso com amor? Sim e não, a resposta que veio. Porque parando um pouco para a gente olhar aí ao nosso redor, a gente pode perceber isso. No nosso próprio meio, falando de cristão, falando da Igreja de Cristo, a gente pode ver muitas pessoas fazendo sim com amor. Só que esse amor está disfarçado de superego, de vaidade, ou até fazem porque elas não sabem dizer não, têm medo do que os outros vão falar, do que os outros vão pensar, e esquecem de que quem a gente deve agradar é a Deus. Então, sim, eu posso fazer todas essas coisas boas que a gente citou ali em cima, mas o meu coração, ele precisa, ele deve estar alinhado com o coração do Pai. Então, eu te faço novamente essa pergunta: qual é a intenção do seu coração? Você tem participado das reuniões? Tem lido a palavra? Tem orado? Emprega aqui e ali o que você tem lido no seu dia a dia? Em Filipenses 4:9, ele confirma isso e ele fala: tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática, e o Deus de paz estará com vocês. Então, ele nos dá uma ordem, nos dá uma ordenança de que a gente precisa ouvir, aprender e colocar em prática tudo o que a gente tem visto ele fazer. Então, todos esses dons que o Espírito Santo já colocou em nós, já colocou em ti. Esses dons não é só para você. Esses dons, eles são para as pessoas que estão ao nosso redor. Esse dom não é para mostrar ao outro o que você é capaz de fazer. Muito menos que você é melhor ou não que o outro. Esse dom, ele é para glorificar a Deus. Então, analisa só dessa forma. Deus colocou em mim uma multidão de coisas boas. E não adianta dizer que não, porque sim, ele colocou. Se por algum motivo eu não manifesto, eu não estou glorificando ao Senhor. E alguém está perdendo com isso. Como diz lá em Romanos também, toda a criação anseia pela manifestação dos filhos de Deus, que é eu e você. Agora, se eu uso os meus dons que o Espírito Santo me deu, mas não com o coração certo, humilde, com respeito, com temor, e tirando o eu do centro e colocando Deus, eu também não estou glorificando a Deus. Lá em Atos 12:23, ele fala assim: visto que Herodes não glorificou a Deus, imediatamente um anjo do Senhor o feriu, e ele morreu, comido por vermes. Que morte terrível que deve ter sido, né? Conta o que aconteceu com o rei Herodes Agripa, por ele não ter dado a glória devida a Deus. Visto que Herodes não glorificou a Deus, imediatamente um anjo do Senhor o feriu. Provérbios 4:23, ele fala: que acima de tudo guarde o teu coração, pois dele depende toda a sua vida. Guarda o teu coração das intenções do maligno. Em 1 Tessalonicenses 3:13, ele fala que ele fortaleça os seus corações para serem irrepreensíveis, em santidade, diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Guarda os teus pensamentos. Se esforce em renovar a sua mente. Se esforce em ler a palavra de Deus e aplicar tudo o que você tem lido. Não deixe tudo somente na caixinha do conhecimento. Coloque em prática. Porque o maligno, ele sabe quais são os seus pensamentos, ele sabe como você age, ele sabe como são as suas feições, ele sabe quais são os seus gestos, ele sabe. E ele usa tudo isso contra você. Então, a gente precisa realmente nos esforçar para renovar nossa mente. Realmente, a gente precisa perseverar para vencer o maligno, amém? Em Tiago 4:8, ele fala que é para a gente se aproximar de Deus e ele se aproximará de nós, pecadores.
Limpem as mãos. E vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Olha só que forte. Tudo isso é para nós fazermos, é uma escolha nossa fazer. Se aproximar de Deus, limpar as nossas mãos e purificar o nosso coração. Continue, sim, pedindo ao Espírito Santo pelos dons, todos os dons. Ele ama dar aos filhos. Mas lembre sempre de pedir ao Senhor para guardar e alinhar o teu coração com o coração dele. 1 Coríntios 4, 14:1 fala assim: sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais. Então peça um batismo de amor ao Senhor, para que você consiga ver com os olhos do Senhor, sentir com o coração dele, para que ele entre, né, e alinhe o teu coração. E não permita com que você faça qualquer coisa que não esteja dentro da vontade dele. Porque é muito fácil a gente cair, é muito fácil a gente errar, é muito fácil. Mas a gente precisa continuar buscando, porque só ele é perfeito. Só o Senhor Jesus é perfeito. E é só com ele que a gente vai conseguir fazer as coisas de acordo com a vontade dele. Amém? Em João 4:7 diz que para a gente se amar uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então nós somos nascidos de Deus. Nós nascemos de novo. Ele nos escolheu para isso. Nós conhecemos a Deus, a gente conhece o amor perfeito. Então precisa partir de nós esse amor. Amar o outro, amar o nosso próximo, cuidar, zelar, se importar. Eles precisam da gente. Em Coríntios 13:8 diz: o amor ele nunca perece, mas as profecias elas desaparecerão. As línguas elas cessarão e o conhecimento ele passará. Então, olha só, tudo que a gente tem buscado, né, toda esse conhecimento de estudos que fazemos, né, tirando um pouco não estudos do Senhor, mas né, estudos do como que eu posso falar para vocês, aquele secular, né? A gente não separa mais, mas seria esses. Tudo isso ele vai cessar, né? Todas essas profecias que elas, né, já foram feitas, tudo isso ela vai desaparecer. A única coisa que vai permanecer é o amor. Então, olha só que forte. Tudo que a gente tem buscado, que não é o reino de Deus, tudo isso vai desaparecer. A única coisa que vai permanecer é o amor. É as obras que nós fizemos em amor para o nosso Senhor. Então, quando falam buscar o reino em primeiro lugar e as demais coisas serão acrescentadas, é um dos motivos é esse, que o resto ele vai desaparecer. Somente o amor ele vai permanecer. Amém? E por fim, para finalizar, em Filipenses 2:5-11, conta o que Jesus fez por nós. Seja a atitude de vocês, a minha atitude, a atitude de cada um de vocês, a mesma de Cristo Jesus, que embora ele sendo Deus, ele não considerou que o ser igual a Deus era algo que ele devia se apegar, mas ele se esvaziou dele mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, ele humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Então, que a gente não considere sermos melhor ou pior, mas que a gente faça igual o Senhor Jesus fez, que em tudo ele foi perfeito, que em tudo ele se esvaziou dele mesmo, ele aceitou
ter o corpo dele glorificado, marcado também, porque as pessoas viram ele quando viram as marcas nas mãos, viram o corpo dele, a lança que entrou no lado. Elas conseguiram perceber e crer que é Jesus por causa disso. Então ele se esvaziou dele mesmo. Ele teve seu corpo marcado por um motivo, e foi por nós. Então tudo que nós temos hoje, todos os dons que temos, que a gente use esses dons, use e abuse deles, mas que seja com o nosso coração alinhado ao coração do Senhor, que seja para glorificar o nome dele, não para glorificar o nosso nome, ou glorificar a mim, né? Quando fala aquela palavra que diz que nós somos a luz do mundo, né? Nós somos realmente a luz do mundo. Então ela não pode ficar escondida. A gente precisa iluminar. E infelizmente a gente precisa iluminar as trevas. Não adianta a gente iluminar onde já há luz. A gente precisa iluminar aqueles que precisam de luz. Então, muitas vezes vão vir pessoas nos questionar. Eu falo isso para mim também. Pessoas nos questionar, pessoas dizer que fé é essa, onde está o teu Deus, diante de tantas coisas ruins que acontecem no mundo. E glória a Deus por isso, porque é nós que eles precisam mesmo questionar. É a nossa luz, é a luz de Jesus que habita em nós, que vai alcançar essas pessoas. Mas que nós estejamos preparados para isso. Que o nosso coração esteja preparado para isso. Porque as coisas do Pai eu não posso fazer de qualquer jeito. Eu preciso fazer com a excelência que Ele fez, que Ele faz, né? Então, essa é a mensagem, né, que o Espírito Santo deixou para mim, deixou para vocês essa noite, que a gente peça, continue pedindo sim ao Espírito Santo todos os dons, mas que primeiro a gente guarde o nosso coração, a gente resista ao maligno, para que ele também fuja de nós. Amém?